Olá, papais, mamães, pais de primeira viagem, de segunda e que querem saber e ter informação para poder ajudar os seus filhos. Meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta osteopata, me formei em fisioterapia, entrei na especialização de osteopatia e dentro dessa especialização em osteopatia eu fiquei extremamente encantada e apaixonada pela osteopatia pediátrica. Hoje eu atendo muitos bebês e eu, através de toda a informação e do tratamento, a gente consegue ajudar muitas famílias para fazer com que todo esse processo de gestação ele seja o melhor possível, o mais agradável possível, tanto para vocês como pais e principalmente para os seus bebês aí em todo esse processo de conhecimento, desenvolvimento que ele está passando, tá? E esse canal eu tô criando sempre com o intuito de trazer informação para você, para que todo esse processo, de desenvolvimento do seu bebê, ele possa ser o melhor possível. Então já curte, ativa o sininho para que sempre que eu postar vídeo você também fique por dentro de todo o conteúdo, tá? E hoje eu vou trazer um tema aqui que sempre os pais trazem no meu consultório, que é sobre assimetria craniana. Os pais chegam aqui no consultório e perguntam: Rayane, será que o meu filho tem assimetria craniana? Eu acho que às vezes um ladinho é um pouco mais amassado que o outro, ou a minha família fala que é normal, que é a cabeça do pai e que tá tudo bem. Então, o que eu tenho para falar para vocês nós como profissionais, a gente sempre tem que usar de métodos para saber avaliar bem uma simetria craniana ou não. Primeiro eu vou explicar o que é uma simetria craniana e como vocês em casa podem acender uma luzinha de alerta para saber aí se realmente tem alguma coisa diferente ou não e para que vocês possam se orientar também. E aí eu vou passar um pouquinho de orientação para vocês também fazerem em casa com o filho de vocês, tá bom? Então, para começar, uma assimetria craniana é uma alteração na parte estrutural da cabeça do bebê. Então, eu vou pegar aqui a minha bonequinha. Minha bonequinha, tá vendo? Ó, tá toda desenhada, tá meio feinho, mas é só para vocês terem noção e ter um pouquinho de ideia de como que funciona a parte craniana do bebê nesse processo todo de desenvolvimento, tá? Então, nós temos aqui, ó, a parte onde está desenhado, que são as suturas, que é a parte ali aonde tá como se tivesse aberto no bebê. Então, esses ossos, eles são muito maleáveis. Então, aonde se exerce pressão ou tensão a mais, isso pode fazer com que molde o crânio do bebê de uma forma que não seja tão normal, vamos dizer assim, tá? Então, uma assimetria craniana é quando alguma parte do crânio do bebê, ou mais de uma, ela acontece uma alteração, uma deformidade na sua estrutura. E com isso, pode gerar algumas alterações nos seus processos. Então, vamos falar um pouquinho das assimetrias cranianas, tá? Então, a gente tem algumas, principalmente que a gente tem a plagiocefalia. A plagiocefalia é quando na parte posterior, atrás da cabecinha do bebê, quando você olha, tem um lado que ele é um pouco mais amassado do que o outro. Então você vai passar a mão aqui, ó, na cabeça do seu bebê e você vai ver que às vezes você vai passar um lado é mais arredondado e o outro lado é mais afundado. Então quando dá um afundamento aqui, ó, na parte posterior da cabeça do bebê. Isso é uma plagiocefalia.
E como a gente identifica e o que causa, né, uma plagiocefalia? A plágio, ela pode ser gerada intraútero, então a posição que o bebê ficou muito tempo na barriga da mãe. Então, às vezes, toda vez que você fazia ultrassom e o bebê seu filho estava sempre na mesma posição ali no seu útero. Pode ser gerada também ao nascer, então através do parto pode se gerar uma tensão e pode gerar também essa assimetria. Pode ser desenvolvida pós-parto, então durante a vida do bebê. Então, principalmente uma plagiocefalia é gerada por um torcicolo. Então, se o seu filho fica mais tempo virado com a cabecinha de um lado em relação ao outro, ele tem uma preferência posicional, então a pressão exercida na cabeça dele de um lado em relação ao outro, isso pode acabar gerando esse achatamento da cabecinha do seu filho, tá? Isso é a plagiocefalia. Nós temos também a braquicefalia. A braquicefalia é quando há um amassamento posterior, da toda a parte posterior aqui da cabecinha do bebê. Então é uma cabecinha mais reta. Isso é muito gerado quando você deixa o seu filho muito tempo deitado na mesma posição. Então, pais, o bebê precisa de dormir de barriguinha para cima? Precisa, mas não quer dizer que ele tem que dormir somente com a cabeça virada para cima. Então o bebê, ele precisa ser estimulado, então virar ele para um lado, virar ele para o outro lado. Então em cada sonecas você vai fazendo essas mudanças de posição da cabeça do seu filho. Então dormir de barriguinha para cima não quer dizer dormir com a cabeça para cima, ok? Então isso acaba gerando muita a braquicefalia, que é o bebê que fica sempre deitado ou tá muito no carrinho, bebê conforto, e ele não tem estímulos para virar a cabecinha, então acaba amassando a cabecinha atrás. E nós temos também a dolicocefalia, que é quando amassa aqui, ó, nas laterais. Então a cabeça do bebê é uma cabeça mais longilínea, ela fica mais alongada em relação às laterais, tá? Então esses são os tipos de assimetria craniana que nós temos. Uma dica de como identificar uma assimetria craniana: quando seu bebê tomar banho, tiver com a cabecinha molhada, olha ele aqui, ó, de cima para baixo, que você vai conseguir identificar melhor se você vê uma alteração de um lado em relação ao outro. Você também pode tirar foto de cima para baixo para ver se tem alguma alteração. Ou quando o bebê tá aqui deitado, alguém vem aqui, ó, e tira foto dessa posição aqui que eu tô mostrando para vocês. Que através das fotos você consegue analisar melhor, avaliar melhor a cabeça do seu bebê, tá? Então essas são uma das dicas para você ir identificar se seu bebê tem ou não tem uma simetria. Lembrando que não é só isso, tá? Se você identificou ali que tem alguma alteração, então você precisa procurar um profissional, um osteopata, um fisioterapeuta que trabalha com essa linha de tratamento, né, de assimetrias, para poder avaliar melhor, né? Nós temos outros meios de avaliar. A gente tem aqui, a gente usa muito no consultório, que chama craniômetro, que é uma reguinha que a gente vai conseguir avaliar todo a relação da cabeça do bebê, vai conseguir calcular e saber qual é a assimetria, qual o grau dessa assimetria e qual a conduta a ser realizada através disso. Então, se você tem alguma dúvida, primeiro também leve para o seu pediatra, mostra a foto, que ele também vai conseguir te orientar melhor sobre isso,
tá? Então procure um profissional, tira fotinho, avalie a cabeça do seu bebê e se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você acha aí que o seu bebê pode ter uma simetria ou não, escreve aí nos comentários, não deixa de curtir, tá? Porque eu acho que as informações, elas têm que ser transmitidas e quanto mais você curtir, mais pessoas vão poder visualizar também esse vídeo, tá? Então aguardo vocês para a próxima e não deixe de avaliar a cabecinha do seu bebê.